Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast CV na Prática. Eu sou Fábio Garcês, CEO do CV CRM. O nosso objetivo aqui no nosso podcast é trazer pessoas que tragam suas experiências do mercado imobiliário. Então você que é a primeira vez que está aqui junto conosco, primeiro eu agradeço a sua presença. Se você estiver no YouTube, clica lá no sininho, porque todas as terças-feiras a gente tem um novo episódio. São mais de 60 episódios já, com constância, porque o nosso propósito é transformar esse mercado imobiliário através de tecnologia, através de informação, através de conexão entre as pessoas. E você que estiver no Spotify ou no Instagram, nas nossas redes sociais, então nos acompanha também, ou no nosso site, cvcrm.com.br. E hoje, um episódio especial, estamos aqui em São Paulo, na sede da LinkPay Infinity Bank. Se você não conhece, convido a conhecer. É uma pagadoria especialista no mercado imobiliário que vem transformando a forma de gerenciar e pagar a comissão dos corretores de imóvel. E convidamos um amigo, grande Gabriel. E aí? Posso chamar de amigo, bom? né? Você teve Com nosso certeza, negócio. com certeza. Ele é da Conx, ele vai falar mais um pouquinho. Uma grande incorporadora aqui de São Paulo, que ele vai trazer um pouquinho da experiência dele. Estávamos conversando antes do nosso bate-papo, né? Cara, aqui é um bate-papo. A ideia, como o podcast fala, CV na prática, é pegar soluções do dia a dia, não de software, mas do seu dia a dia, o quanto você ajuda esse mercado imobiliário de forma prática a gerar emprego, a gerar venda, realizar o sonho das pessoas. Show. E no final do dia faturar, né? Que eu acho que é o papel aí da incorporadora. Então, Gabriel, pô, obrigado por se deslocar, obrigado por chegar aqui. Ele não é nosso cliente, mas a gente conhece muito, ele foi para um jantar de negócios nossos e a gente fez questão de convidá-lo para participar desse bate-papo. Bom, Gabriel, se pudesse se apresentar aí para os nossos ouvintes, aí, contar um pouquinho da história da Conx, seria show. Bom, obrigado em primeiro lugar, acho que é uma honra estar aqui falando sobre esse mercado que a gente tanto gosta. E aí, contando um pouquinho da Conx, a Conx é uma empresa que nasceu em 1990, então já tem aí completando 33 anos de história. É uma empresa que nasceu construindo, inicialmente, depois incorporando empreendimentos de altíssimo padrão, tanto residenciais quanto comerciais lá atrás. Então a gente fez alguns empreendimentos icônicos aqui em São Paulo, como por exemplo o E-Tower, a gente construiu ali na Vila Olímpia também, alguns prédios ali no Itaim Nobre. E aí, conforme a empresa foi crescendo, ela foi expandindo um pouco o seu leque de atuação, fomos para a média renda, e aí certo dia, lá meados de 2008, 2009, a gente começou a atuar na baixa renda. Na baixa renda... Minha Casa Minha Vida mesmo. Minha Casa Minha Vida. E isso que começou a dar um corpo diferente para a empresa, um pouco maior, foi uma mudança de patamar. Nisso, a gente conversando, a gente sempre teve muitos sócios no mercado, sempre fazia empreendimentos com sócios, e aí, certo dia, bateu na nossa porta a Cyrela, e começamos uma joint venture com eles, chamada Citec, que na época... Citec. A empresa inicialmente, a Conx, tinha o nome Tecno, que eram 3 sócios, Ricardo e York, que estão no comando hoje, o Jorge, que inicialmente formou a empresa com eles, e a Citec foi a joint venture da Cyrela e da Tecno. Foi a primeira empresa que a Cyrela tem alto padrão, juntou com vocês para trabalhar focado em Minha Casa Minha Vida. Foi aí que a Cyrela começou a entrar, lá em 2008, 2009, no mercado de Minha Casa Minha Vida, e a gente seguiu com eles em um caminho bem interessante. Se eu não me engano, foram lançados em torno de 2 bi em 2 anos, 2 anos e meio, junto com a Cyrela. Então, foi uma época de extremo crescimento. Eu ainda não estava na companhia na época. Isso que daqui a pouco eu quero a história do Gabriel. Você está falando onde cria essa conexão. Exatamente. Eu ainda não estava na companhia, mas eu lembro de acompanhar dos bastidores os trabalhos de segunda a domingo, incansavelmente, para fazer a empresa mudar de patamar, e de fato mudou. E aí, por certos motivos, a empresa, a Citec, resolveu não seguir mais caminho conjunto com a Cyrela, então a gente desfez a parceria, a sociedade no caso, cada um ficou com a participação que tinha nos negócios, então os empreendimentos que eram sócios ainda continuaram, as duas empresas continuaram sendo sócios até o fim do empreendimento, então foi super tranquilo. Já acabaram todos eles. Isso foi em 2012, mais ou menos. E aí foi criada a marca Conx,
para dar continuidade à empresa. Então, antes disso, não era Conx. A marca Conx surgiu por volta de 2010. Antes disso, era Citec e Tecnum. E aí, nisso, os dois sócios da Tecnum que continuaram foram o Ricardo e o York, e o Jorge acabou ficando com a marca Tecnum, que é uma super construtora até hoje, continuou no ramo só de construção, mas é uma super construtora também. E a Conx continuou com construtora incorporadora aí no mercado de Minha Casa Minha Vida. E aí, depois dessa junção, né, dessa joint venture com a Cyrela, a gente começou a atuar no Rio de Janeiro, em Ribeirão Preto, em São Paulo, principalmente. Então, a sua atuação não é São Paulo Estado, também puxa um pouco por Hoje foi no passado, quando a gente estava junto com a Cyrela, Rio de Janeiro e interior do estado de São Paulo também. A gente chegou a ter bastante coisa no Rio. Mas hoje a gente retomou a atuação só em São Paulo. A gente brinca que que o Rio é muito bom, dá resultado, mas dá o dobro de trabalho e metade do resultado de São Paulo. A praça do Rio é diferente, né? É uma praça muito diferente. Vocês entraram muito porque a Cyrela tinha muitas operações lá, porque é uma praça diferente. 100% isso. A Cyrela foi regionalizando os players que ela estava fazendo esse tipo de negócio na época. E a gente foi uma das empresas que atuou bastante no Rio, mas hoje a gente não tem mais nada lá. Apesar de ser um mercado que a gente tem atuado bastante no passado, a gente tinha escritório lá, enfim. É uma história legal de se contar depois, outro dia, mas quem vai saber contar isso melhor que eu é o Ricardo e o York, que eles estavam lá no dia a dia. E aí, depois que a gente desfez a sociedade com a Cyrela, a gente continuou trabalhando bastante no Minha Casa Minha Vida, principalmente. Se a gente fez alguns estudos e em 2021, se a gente pegasse todos os nossos empreendimentos lançados, isso era engraçado, que a gente lançou metade no altíssimo e médio alto e metade no Minha Casa Minha Vida. Você está falando agora antes da pandemia. Conx. Exatamente. Então a gente é uma empresa que a gente sempre trabalhou muito bem nos dois segmentos, no altíssimo, médio alto e Minha Casa Minha Vida. E você vê, tem que ter skills, habilidades específicas para tal, né? Porque um ali é pré-aprovação de crédito, o outro ali mais alto padrão, né? Totalmente. Mas São Paulo vem a calhar isso, né? Totalmente. E assim, a história justifica, né, o porquê que a gente trabalha bem os dois. A gente começou construindo altíssimo e médio alto e depois passou a trabalhar só Minha Casa Minha Vida com a Cyrela, então a gente criou essa bagagem durante muito tempo, então é por isso que hoje a gente consegue fazer os dois tipos de negócio. Então a gente está entregando agora um prédio de altíssimo padrão na Vila Nova, e a gente tem alguns empreendimentos de Minha Casa Minha Vida sendo construídos, fora os média rendas que estão aí nos principais bairros de São Paulo. Então, mas o Gabriel Luna, voltando um pouquinho aqui para a história, para a gente ir para algumas coisas do mercado. Você é engenheiro civil, você entrou na família ali? Na empresa, na companhia? Eu sou administrador de empresas. O Ricardo, que eu comentei, que é um dos sócios da companhia, é meu pai. Então, eu brinco que ele passou por osmose para mim, em toda essa paixão por mercado. Mas foi uma sucessão, né? Tá sendo. Tô sendo, acho que, muito preparado desde o comecinho, assim. Acho que a gente sempre fui trabalhar com meu pai nos fins de semana, nos plantões de venda. Ele sempre conversou muito comigo sobre o negócio e ele sempre deixou muito aberto pro lugar, a minha decisão para o lugar que eu quisesse ir trabalhar. Então, eu fiz administração de empresas, assim como ele, e aí optei para ir inicialmente para o mercado de venture capital, que é o mercado de startups, investimento. Sim. Foi de VC, não sabia não. Foi de VC, fiquei um tempo enfim, acho que antes disso, num pedaço da faculdade, isso eu não costumo contar para todo mundo, mas eu tranquei um ano da faculdade para empreender no setor automotivo. Então foi uma experiência, depois a gente abre esse assunto, mas foi uma experiência muito diferente, muito bacana. Mas tudo é experiência, tudo é aprendizado. Muito aprendizado, tanto que foi no fundo que a gente conseguiu captar nessa empresa, em um dos fundos, foi o fundo que eu fui estagiar posteriormente. Então, saí dessa empresa, voltei para a faculdade, fui estagiar nesse fundo, já com os olhos para o mercado imobiliário. Então, eu fui com a missão de levar negócios e novidades do mercado imobiliário para eles, e eles, na troca, iam me apresentando todo mundo do mercado, seja de fundos, seja de incorporadoras tradicionais, seja de startups também, para a gente juntos formar um ambiente... Mas esse startup que você fala, as PropTechs, mais Construtex. PropTechs e Construtex. Tá.
e para a gente criar lá um ambiente que fomentasse esse tipo de negócio no mercado imobiliário, que lá em 2018 não tinha, era grande, mas assim, comparado com hoje, não era nada, né? Tinham muito poucas empresas lá em 2018 fazendo isso. E aí, putz, foi um ambiente muito bacana, a gente conseguiu, enfim, tiveram até alguns negócios que a gente quase chegou a investir na época, e acho que deu muito certo. E aí nisso, lá naquele fundo, eu conheci o pessoal da Loft, que foi um lugar que eu passei 3 anos e meio. Você trabalhou na Loft? Trabalhei na Loft 3 anos e meio, eu entrei como estagiário lá, a empresa tinha 80 pessoas mais ou menos na época quando eu cheguei, e aí saí de lá, putz, já estava gigantesca. Foi uma escola maravilhosa, assim, foi uma escola muito bacana, e eu sempre tive muito esse olhar de, putz, já experimentei alguns outros mercados quando eu era mais jovem, agora eu gostaria realmente de ir para o mercado imobiliário primário. Voltar para o negócio do seu pai, que o negócio já existe e tal. Exatamente, incorporação e construção. Sempre tive esse objetivo. Então, todas as etapas que eu fui cumprindo, seja no VC, seja depois na Loft, eu sempre fui com uma cabeça muito de curiosidade, aprendizado, para conseguir levar para o seu dia a dia do seu negócio. Pontos de melhoria, o que fazer, o que não fazer, enfim. Então, assim, a Loft não tem o que falar, foi uma escola espetacular, conheci pessoas incríveis lá, tive a chance de trabalhar direto com o João Viana, que é um dos fundadores, durante um bom tempo, e assim, não tenho o que falar, tive a oportunidade de passar por diversas áreas, então passei pela área de portfólio, passei pela área de gestão de fundos, passei pela área mais comercial deles e de criação de novos produtos. Então foi uma ótima experiência em termos de conhecimento geral do mercado, mas eu sinto que eu ainda precisava dar o próximo passo, que era ir para o mercado primário, né? Mercado primário a gente fala... E você tinha dentro de casa, né? Exatamente. Que é o lançamento, mercado inicial. Exatamente, não é o mercado de imóveis usados. E aí chegou em meados do ano passado, lá para julho, acho que foi agosto, que eu tomei a decisão de falar, olha, acho que minha experiência de Loft foi ótima, mas está na hora de eu dar o próximo passo. Isso em conversas com o pessoal da Conx também, que estava muito próximo, eles estavam precisando de mais gente, que a empresa está no momento, vou contar agora também, de um crescimento. Isso que eu quero dizer, volume, quantidade, como é que tá? Exatamente, e aí eu acabei mudando para lá no meio do ano passado. Mais ou menos um ano agora. Exatamente. A Conx, ela, se pegar o crescimento de vendas anual, a gente está crescendo cerca de 25% ano a ano, desde 19. Então, assim, é um crescimento relevante. Para uma empresa de 30 anos, se a gente for considerar, não é uma empresa que está estacionada, é uma empresa que dos últimos anos para cá, é uma empresa que vem se reinventando e quer crescer. Então, é um ambiente muito interessante, porque é um ambiente, apesar de tradicional, e de ter uma cultura de fazer muito com pouco, é um ambiente que está se estimulando a usar a criatividade, e a melhoria contínua. Então, assim, eu tinha um medo de quando fosse para uma empresa mais tradicional, da cabeça das pessoas serem mais, como eu posso dizer, mais resistentes a mudanças. E graças a Deus é um ambiente muito diferente disso que eu encontrei. São pessoas super abertas, obviamente que os investimentos que a gente faz em tecnologia e inovação, que obviamente esse tipo de investimento precisa de tempo e precisa de capital, são investimentos sempre muito pensados, a gente tem que provar que vai dar certo muitas vezes antes de tomar uma decisão. Tudo gera em torno da decisão em conjunto lá, então a gente ouve muito todas as vozes dos diretores, mas ao mesmo tempo, quando a gente entra no negócio, a gente entra de cabeça e faz acontecer. Então, tem diversas mudanças que estão sendo feitas lá, que são mudanças para o bem e que a gente vem conseguindo otimizar isso e tornar a companhia mais eficiente. Quantos empreendimentos hoje vocês têm unidades vendidas em geral? A gente tem abertos empreendimentos. A gente tem 19 canteiros, sendo que 15 desses canteiros são próprios e 4 de obras de terceiros, que a gente é construtora e incorporadora. Então a gente tem 15 empreendimentos em andamento, canteiros próprios, 4 que a gente está prestando construção. E mais ou menos é meia, Minha Casa Minha Vida, alto padrão, não? Hoje em dia, a gente tem mais ou menos 80% média renda,
e 20% Minha Casa Minha Vida, sem contar esse empreendimento que a gente acabou de entregar, que era de altíssimo padrão na Vila Nova. Do nosso banco de terrenos aí futuro, a gente está projetando 60-40 para os próximos anos. 60% média renda, 40% Minha Casa Minha Vida. Ah, tá. Então a gente está bem posicionado. Mesmo com todos esses impulsionamentos da nova legislação Minha Casa Minha Vida, mesmo assim vocês querem manter o maior pé ali ainda. Isso é o que a gente tem hoje. Não é o que a gente vai comprar nos próximos anos. Entendi. Então, é o Land Bank atual. É o Land Bank atual, que a gente tem Land Bank aí para pelo menos 3 anos tranquilos. São Paulo. São Paulo, muito forte São capital. Paulo. É interessante, algumas curiosidades, você falando, vamos lembrar aqui. Cara, o CV, você sabe que é nordestino, é sergipano, né? Eu falo sempre aqui no nosso podcast. Claro. Nascemos no menor estado do país, na menor capital do país, mas graças a Deus a gente chegou em todos os estados brasileiros. E a nossa carteira tá meio ali, mais da metade é realmente Minha Casa Minha Vida. Uhum. E a outra metade não. Mas essa questão híbrida, eu diria, multissegmentos, é muito forte na nossa carteira. Uhum. O cara que tem, às vezes, loteamento, o cara tem alto padrão e o cara tem médio padrão. São as oportunidades regionais que ele identifica isso. Porque o Brasil são vários Brasis, né? Então, às vezes, o cara é especialista. E quando falava-se de São Paulo, e isso há 6 anos atrás, antes a gente vir para São Paulo, e aí criando conexão com essa história lá da Loft, cara, realmente em 2018 o CV já tinha ali 5 anos de história. Então a gente nem sabia o que era startup, a gente não sabia nem o que era VC. Eu sou raiz. No nosso caso, eu sou raiz. Era o quê? Era a venda que trazia receita, que gerava o caixa para fazer um novo investimento. E é o tal do termo que eu chamo bootstrap, né? Então a gente nunca pegou R$1 de fundo, a gente sempre foi da nossa competência escutando o mercado. Então aqui em São Paulo, eu sempre pensava, cara, Minha Casa Minha Vida é no interior. Cara, é impressionante o quanto São Paulo é pujante. Que 50% das vendas imobiliárias passa por aqui. E é um Minha Casa Minha Vida no meio de São Paulo. Aí que usa a criatividade. O cara faz um prédio alto, com menor tamanho, para se encaixar e vende rapidamente, né? Então São Paulo, e toda incorporadora que eu conheço quer vir para São Paulo. Total. Né? Então eu acho que isso aqui é uma potência. E aí por isso que a gente, hoje na nossa base, quase 40%, apesar de ser nordestina, tem uma base muito forte, é em São Paulo. Então isso aqui, e não vai parar, né? Porque é muita demanda reprimida aqui em São Paulo, né? Muita. Sim, é impressionante o quão grande é o déficit habitacional aqui em São Paulo. É bizarro, assim, essa é a palavra. É porque você viu que fala ali de 7, 8 milhões, esse número nunca diminui, déficit habitacional. Mas o que acontece? Porque você termina repondo as pessoas que compram, mas nascem novas pessoas. Essas pessoas agora se separam, casam de novo, vão para um espaço menor. E acho que tem mais. Um meio como a nossa cidade está sendo construída, de fato, pelos planos diretores até hoje, a gente tem uma baixa densidade demográfica em comparação a cidades como Buenos Aires, Paris, Nova York. São muito mais densas que a gente. Então, assim, se a memória não me trai, a gente tem... Acho que é 78% da infraestrutura, dos gastos de investimentos em infraestrutura, estão sendo para 26% da população no geral. Ou seja, está desequilibrado, de alguma certa forma. Agora o plano diretor está ajudando muito, vai melhorar, assim, acho que muito essa questão da densidade em si, mas a gente ainda tem muito para melhorar. A gente ainda tem muito para ajustar as nossas cidades para ficar um lugar melhor para se viver, né? E essa questão do déficit habitacional é isso que torna o mercado de São Paulo tão atraente, porque vai ter espaço para todo mundo. A gente eu faço parte do Secov também, vira e mexe, converso com eles lá. Assim, é um ambiente muito interessante porque todos se ajudam. Então, um mercado assim, todo mundo se conhece, é um mercado super pequeno, apesar do que parece, em termos de players, né? E todo mundo se ajuda, todo mundo se conhece, todo mundo quer o bem de todos, porque tem demanda para todo mundo e no fim, o que a gente está fazendo é tornar uma cidade melhor para todo mundo morar. Né? Gabriel, você fala isso, pô, as redes sociais, o próprio Facebook fala que até o 7ª pessoa numa esteira, numa cadeia de corrente, você chega a alguém que você conhece. No mercado imobiliário, a partir da 2ª. Você assim, cara, Nordeste, Alagoas, conhece toda a postura que já conhece. Realmente é muito pequeno. Apesar do potencial do PIB e tudo, é muito pequeno no sentido de relacionamento. Acho que esse corporativismo, isso é muito legal.
E eu não estou falando só São Paulo, não. Acho que fala de um país inteiro. O Secov ali é o maior, né, da América Latina. A gente tem uma relação muito grande com a CEBIC. Né? Hoje a gente traz essa linguagem da transformação digital. E aí, para isso, eu vou até conectar com algumas coisas. Nesse último trimestre aí, agora, 2023, a CEBIC fala que teve um crescimento de 15,7% de forma geral, tá? Vários outros segmentos de lançamentos imobiliários. Você vem sentindo, você falou que 25% ano a ano você vem crescendo. Mas lógico que isso depende muito se você lançou ou não lançou, porque tem construtora, cara, eu não cresci, lógico, você não lançou, fica difícil fazer esse comparativo. Claro. Então, assim, o que você está sentindo nos próximos anos aí no mercado imobiliário? Você falou um pouco do land bank, você falou desse crescimento, mas está extremamente positivo? Estamos bem positivos, nós achamos que vão ser anos que a gente vai ter uma onda boa por diversos fatores, e tudo vai depender de quem está mais preparado e conseguir aproveitar melhor isso, né? Então, o crescimento que eu mencionei foi mais em questão de VGV vendido do que lançado. Acho que a gente, por ser de capital fechado, a gente consegue trabalhar melhor a nossa estratégia sem depender muito do mercado. É uma das vantagens de ser de capital fechado, né? Então, a gente... Até os movimentos, as decisões é muito mais rápido. Tiveram anos que a gente optou por lançar menos e assim, foram decisões muito bem acertadas. Mas daqui para frente a gente está positivo. A gente, com essa mudança do plano diretor, de novo, ajudou bastante. Como tem ajudado, a gente tem visto aí nas reportagens diversas incorporadoras. E acho que só tem a ser um momento de euforia no mercado, um ciclo virtuoso que a gente vai passar a viver nos próximos anos, não só do mercado imobiliário em si, mas com esse ajuste na taxa de juros. Então, se quiser macroeconomia, taxa de Selic baixando. Totalmente. Isso impacta diretamente, porque isso influencia o mercado de capitais, torna um crédito mais barato, enfim... a gente consegue construir... Ter o dinheiro que está aplicado, joga para o mercado imobiliário. Exatamente. Então, acho que, num geral, isso também vai ajudar muito, fora as questões diretamente ligadas ao mercado imobiliário. É isso. E falando sobre Minha Casa Minha Vida, porque, não, teve uma nova Minha Casa Minha Vida. Bom, Minha Casa Minha Vida vem em construção, né? Isso. E agora, assim, realmente deu uma valorização mesmo, que é um déficit habitacional. Já é uma política de governo, né, de Estado praticamente, não é de governo. E aí eu acho que veio muita coisa agora de junho para cá. Sim. Então você também, as perspectivas são extremamente positivas? São positivas. A Conx atua nas faixas mais altas do Minha Casa Minha Vida. Então... Teto ali 350 mil, faixa 3. Ali. Exatamente. Faixa 2 e 3. Então, por não atuar no faixa 1, todas essas grandes mudanças que foram feitas, não necessariamente a gente vai pegar todas, porque a gente atua na faixa 2 e 3. Mas mesmo assim, a gente está super positivo. Mas aumentou a régua aumentou o mercado endereçável. Do mercado endereçável. Exatamente. Então, a gente tem agora a gente consegue pegar, se eu não me engano, são 35% o crescimento do mercado em relação às regras anteriores do Minha Casa Minha Vida. Então, a gente está com o mercado maior, como o mercado imobiliário inteiro, né? Está com o mercado de Minha Casa Minha Vida maior, mas a gente vai surfar uma onda boa justamente pelo nosso know-how e já ter feito isso nos últimos anos. Então, a gente está bem posicionado, a gente gosta, é um produto que a gente gosta de fazer, a gente acerta bem. A nossa engenharia é muito bem resolvida nesse produto, então a gente consegue entregar alguns diferenciais na própria construção que outros players não conseguem. A gente é até interessante, um dos últimos empreendimentos que a gente entregou teve 100% de aprovação na primeira vistoria dos apartamentos, empreendimentos grandes. Então, assim, isso é muito bom, né? O cliente, produto que se propõe está sendo aprovado rapidamente. Exatamente. Então, acho que isso é uma grande vantagem nossa, e é uma das vantagens que a gente vem sendo muito consistente nos últimos anos. E nessa linha, cara, Minha Casa Minha Vida, principalmente, como você falou, tem que ter uma matriz no seguinte sentido, de eficiência muito grande, desde a obra, que a margem é mais apertada, então você ganha no volume, né? Então tem que ter uma eficiência desde a obra, eu diria desde a viabilidade, a pré-obra, a obra, a pós-obra, nisso com a cadeia de vendas e a experiência do cliente muito forte. É possível fazer isso tudo sem tecnologia, sem transformação digital, principalmente você que veio de VC, que viu muitas startups, você que veio aí também da Loft, né? Então, o que é que você visualiza nessa transformação digital? O que é importante para isso tudo?
É assim, é impossível crescer sem uma eficiência grande. Quem vai trazer essa eficiência, grande parte vão ser as novas tecnologias que a gente vai começar a usar. Agora, o que eu subestimava no mercado imobiliário é a questão de fazer o simples bem feito. E fazer o simples bem feito, tem muitos players que não usam grandes tecnologias e conseguem fazer e têm resultados incríveis por fazer o simples bem feito. Dito isso, e por ser um mercado muito tradicional, o mercado imobiliário às vezes tem certas resistências em pegar novas tecnologias que querem disruptar isso, justamente porque o simples bem feito vem funcionando há muito tempo. Então, acho que esse é um grande desafio para os novos players, para as PropTechs e Construtechs, que hoje em dia são muitas. Teve um fórum recentemente do Terracota fala que tem mais de 1000, né? São muitas. O Terracota fez um levantamento muito interessante. Marcos Ancel, meu time dele lá, passaram de 1000 já. É sensacional o levantamento deles. E assim, só que na minha visão, na minha humilde visão, é um ponto que, justamente pelo negócio estar dando certo há tanto tempo e continuar gerando... Demora de virar coisas novas. Exatamente. Ao mesmo tempo, outro motivo que é difícil para as PropTechs entrarem nesse mercado é que os ciclos são muito longos. Então, você pega uma PropTech que, por exemplo, alguma empresa de inteligência de mercado, que hoje é substancial, a gente precisa disso, só que, ao mesmo tempo que a gente precisa de uma ajuda na inteligência de mercado em dados mais concretos, muitas pessoas com mais experiência no mercado fazem isso tão bem quanto hoje, quantas tecnologias novas que estão entrando. E então, assim, se você às vezes contrata uma tecnologia nova e o empreendimento não vai tão bem, você fala, puta, erro da tecnologia nova. A culpa nova. É da tecnologia, é verdade. Se você contrata uma tecnologia nova e o empreendimento vai bem, fala, puta, fui eu que acertei. É isso aí. E aí, então, assim, ainda tem uma estrada para a gente conseguir percorrer para que essas tecnologias consigam entrar com mais facilidade no mercado. E você falou uma coisa interessante, assim, porque o que acontece? As novas tecnologias, se o negócio não foi bem, ele poderia ter sido pior ainda se não utilizasse. Exato. Né? Então, a gente tem vários casos que o cara, quando vai lançar, já tem lá a viabilidade, e volta atrás através dessa inteligência de mercado, através desses estudos. Exatamente. E às vezes, até o contrário, porque essas novas tecnologias, principalmente as que trabalham com essas mais questões de mercado, de dados, eu vejo isso por alguns aprendizados que a gente teve na Loft. Você precisa de uma amostra grande para conseguir fazer funcionar e ter assim, resultados interessantes, né? Consistentes. Se você não tem essa amostra grande, a chance de dar um erro ou outro é maior. E pelo nosso ciclo ser longo e pelas grande parte das incorporadoras não lançarem tantos empreendimentos por ano assim, você acaba tendo que confiar 100% em um empreendimento e aí pode ser que dê errado. Então, assim... Deu errado, ou se ele der muito certo, pensa que o segredo de sucesso é aquele, e muitas vezes não é. Exatamente. Então, acho que ainda o mercado precisa passar por um aculturamento, mas eu sou 100% adepto, eu acho que o mercado está cada vez mais adepto a novas tecnologias. Isso a gente falou de uma vertente só, mas tem N vertentes. Então, tem a vertente de, por exemplo, a gente usa algumas tecnologias lá em obras, que os engenheiros podem fazer o acompanhamento da obra pelo aplicativo no tablet, então não precisa ficar mais com prancheta. Reconhecimento facial nas catracas das obras. Isso é sensacional, porque o tanto de problemas que as construtoras, né, têm com controle de quem entra, quem sai das obras, quando trabalhou, e ainda é um mercado muito informal, então você precisa ter esse controle mais bem definido, e o controle de reconhecimento facial nas catracas está sendo um ótimo ajudante nisso. A gente tem algumas ferramentas na parte financeira, então que conectam o nosso ERP com o banco para fazer o pagamento automático. Isso é muito interessante. Consolidador de saldos bancários, enfim, são N tecnologias que, pelo ciclo de incorporação imobiliária ser muito extenso e muito complexo, então cada faz fazer etapa, essa integração da cadeia. Exatamente, cada etapa da incorporação imobiliária é um mundo. Então, acho que é um dos motivos que tem mais de 1000 PropTechs aqui já surgindo, porque cada um vai resolver um problema específico. Cada pedacinho tem uma dor específica. Exatamente. Então,
é até um ponto que eu gostaria de ter mais braço lá na empresa para a gente conseguir estudar e entender e pegar mais players, utilizar o serviço de mais players como esses para a gente conseguir ir melhorando ainda mais a nossa cadeia, que a gente fazendo não essas consegue. conexões. Exatamente. Mas aí eu acho que Luna nisso, acho que entra no nosso papel quanto soluções do mercado. Porque veja, Luna, acho que você falou duas coisas que é importante. Eu acho que para qualquer PropTech, Construtech, muitas delas nos acompanham, é o seguinte: primeiro, a constância. O mercado imobiliário é muito tradicional e você tem que ter constância. Você vê, a gente está chegando a 11 anos agora, cara. Para eu dizer que a gente chegou agora em todos os estados brasileiros, mas a gente tem uma concepção desde o início chamada resiliência. Cara, se fosse nos 6 primeiros anos iniciais, se eu fosse fazer conta e analisar, a gente tinha fechado. Aonde a gente começou a mostrar, começou a quebrar barreiras, começou a evangelizar numa coisa básica, que é um CRM. Básica porque o que eu digo que é básico. Cara, o cara não tem como vender um imóvel se não tiver uma solução. É que nem não tem RP. Não tem como você controlar no Excel. Né? Então, assim, o CRM e o RP integrado é fator básico. E lá no CV, por isso que a gente criou um conceito do mercado chamado 5.0, Luna, Gabriel, porque o que significa o 5.0? Seria pré-venda, venda, pós-venda, gestão, que é o quarto. Tem que analisar dado, porque não existe o segredo de sucesso. Existe vamos analisar esses dados para tentar entender o que aconteceu. Certo. E no último, ecossistema. O CV ele é todo online e ele tem aberto os API para tudo. Então, como você falou aí, cara, PropTechs e Construtechs vão atrás desse core. Exemplo, você vê, a gente tem 40 empresas em volta, que é o nosso papel, Luna. Agora que a gente vem conversando muito isso, agora jogando pro meu jabá, vamos dizer que lá na frente Luna esteja junto conosco. Nosso dia a dia, essa empresa que a gente está gravando aqui agora, Infinity Bank, LinkPay, é uma pagadoria que resolve uma dor de pagamento de comissão. Só que quando você pega o desenho do corretor imobiliário, correspondente bancário, e o próprio comprador do imóvel e incorporador, aqui tem um mar de oportunidades. Só que tudo isso tem que ser o quê? Integrado. Com certeza. Porque se você não faz a integração da cadeia, fica tudo desconexo, você fica fracional, que aí é a nossa tese. A nossa tese do CV, com todo o nosso grupo, é justamente fazer essas integrações. Se você usa o CV, ou qualquer empresa em volta, integre, cara. Eu tenho inteligência artificial, integre. Isso que você falou da leitura facial, que já está sendo usado na obra, podia usar no stand de vendas. A mesma tecnologia. O corretor entra, o cliente entra, daqui a pouco eu identifico, já cai o registro, já cai no CRM. Eu acho que aí que é o nosso papel, Luna. Como você falou, do seu lado você tem muita intenção. E olha que você é um cara de tech, né? Eu diria. É um cara novo, um cara que tem visão. Mas nem toda incorporadora tem essa noção e essa capacidade. Então, um pouco o papel de que a gente quer trazer no mercado é um pouco esse tipo de podcast. Porque antigamente as tecnologias a gente não sabia que existiam. Hoje estão disponíveis e o mais importante, são acessíveis, cara. Total. O MRR, que é a mensalidade, o tal do SaaS, é muito barato. Vou ser muito sincero. Porque você faz o cálculo de uma mensalidade, exemplo, de uma solução dessa, muitas vezes é um estagiário, não desvalorizando o estagiário, mas dizendo o quanto é possível entregar, né? Entendeu? Então, esse é o nosso papel entre indústria, que é você, empresa de software, o que é que a gente consegue juntos. Mesmo que não me contrate, você contrate outro. Mas levar essa conversa, levar esse discurso, que eu acho que isso a gente transforma no mercado. Com certeza. E complementando isso que você acabou de falar, eu acho que assim, tem tantas empresas boas, mas as que realmente vão se destacar e crescer de forma consistente, veja, não crescimento rápido, mas crescimento consistente, são aquelas que vão escutar mais o cliente e de fato ir atrás da dor deles. E isso pode parecer bullshit, mas é verdade. Assim. A gente tem poucas empresas no mercado imobiliário que têm um suporte ao cliente, um atendimento, ou ao futuro cliente, né? Como vocês, que escutam as dores, que vão entender de fato o porquê, que vão atrás do problema para resolver, para ajudar aquela empresa. Isso é muito importante. A questão da especialização do nicho. Exatamente. Porque assim, cara, se a gente for um CRM generalista, eu não vou entender a sua dor. Então, por eu ser especialista, eu entendo a sua dor. Mas você está levando isso para a minha área de software, o que eu te atendo. E você, enquanto incorporador, que eu digo todo dia para os incorporadores, que é o tal da experiência do cliente, que eu vou um pouco levar essa linha. Portal do cliente, qual é a experiência do seu cliente? Que a gente fala muito, eu, incorporador, quero uma solução que me atenda bem. Lógico. E você, enquanto incorporador, o que você está fazendo para o seu cliente? Que muitas vezes a gente quer mudar os processos internos, mas você escuta o seu cliente,
Seu cliente tem condição de fazer segunda via, abrir um atendimento, assistência técnica, entrega de chave, escolher uma personalização. Hoje, lá na Conquis, como é que está o relacionamento da Conquis com o próprio cliente dela? Hoje, de fato, a gente usa ferramentas que é uma ferramenta para a parte de vendas e outra ferramenta para a parte de atendimento ao cliente. Então, são ferramentas boas, mas que falta essa conexão, porque, de fato, assim, nós não deixamos de atender os clientes, nós temos ótimas, inclusive, notas no Reclame Aqui, enfim, é uma questão que a gente se orgulha bastante. Agora, poderia ser um trabalho mais fácil para o nosso time. Essa questão, assim, poderia... Porque qual a experiência que você vai dar se o seu time entra em vários lugares diferentes e você não sabe que João é Francisco? Eu poderia ter mais dados, eu poderia ter uma informação mais rápida para passar para ele, para ter um atendimento mais imediato. Eu poderia já prever alguns tipos de problema que a gente possa vir a ter, coisa que hoje a gente não consegue. Então, acho que esse seria um ponto bem relevante, que como você comentou, uma estrutura mais integrada... Uma jornada única. Com certeza ajudaria. E aí isso, só complementando, Luna, e o CV, além da gente tentar trazer essa jornada única, aí tem uma coisa que você falou no meio de tudo isso, que é a tal da inteligência de informação. Não é apenas ter o dado, é trazer a interpretação. O CV, o último dado que a gente levantou, a gente tem muito dado no mercado imobiliário hoje, Luna, praticamente de 15 a 18 mil vendas imobiliárias por mês passa dentro do CV. E a gente não entendia muito esses dados. Agora, eu digo agora nesse último mês, a gente está montando um núcleo aí. A gente fez uma primeira pesquisa em parceria com a Dataland, uma empresa de pesquisa, onde a gente cruzou, cara, o que a CEBIC fala de tendência do mercado? Isso eu estou falando porque é autorizado pelo próprio presidente da CEBIC, Zé Carlos Martins e agora o Renato, assim, dizendo o seguinte, cara, a linha de tendência que a CEBIC fala de forma geral, quantos passaram no CV? Vou dar um dado para vocês, 76% do que a CEBIC fala que vendeu, a gente tem o mesmo quantitativo dentro do CV. Mas assim, são os mesmos? Não, porque lá é uma pesquisa qualitativa, que ele liga, você vendeu quanto? O nosso é o dado real, apesar de eu não anonimizar, você vai ser meu cliente, eu nunca vou trazer um dado anonimizado. Mas eu trazer para um Secov da vida, para um São Paulo da vida, ou sei lá, um Aracaju da vida, cara, o mercado está crescendo 18%. E o melhor produto que está vendendo é o 3 quartos, 4 quartos, 5 quartos. Isso vai dar insight para você, incorporador. Insight. Isso vai dar informação. E é esse ponto que o CV vai trabalhar nos próximos anos aí. Então, assim, a gente vem trabalhando muito sobre isso e a gente quer construir isso junto com o incorporador. Porque desde a viabilidade até o lançamento, depois da entrega da obra, é esse tipo de informação que a gente está trazendo na nossa base, que é que a gente quer tentar trazer para o mercado. Que eu acho que isso aí vai validar muito, né, o dia a dia de vocês, correto? Com certeza. E assim, essa questão das análises de viabilidade que você comentou, assim, desse tipo de informação, é muito rico para a gente, porque para você ter uma ideia, lá na Conquis, a gente faz análise de viabilidade, obviamente durante os estudos preliminares, mas uma vez que a gente lançou o empreendimento, a gente acompanha quinzenalmente a evolução dessa viabilidade. Então, para você ter uma ideia, a gente criou um sistema nosso de atualização de viabilidade, tá ficando pronto agora, na verdade, automatizado, que a gente puxa todos os dados do RP, já joga para o nosso modelo de Excel, ele automatizado... Você pega a sua própria carteira para você entender o ideal. Exatamente, mais o previsto, com as informações de obra, de vendas, tudo previsto, joga no nosso modelo Excel para entender cada uma das viabilidades que a gente tem. Hoje são... quase 40 empreendimentos rodando. Então, a gente faz isso quinzenalmente para a gente entender isso e jogar no nosso fluxo de caixa consolidado. Então, assim, é um controle muito interessante, mas quanto mais dados a gente tiver de mercado, porque isso olhando para dentro, né? Isso olhando empreendimento a empreendimento. Agora, se a gente consegue comparar isso quinzenalmente também com dados precisos do mercado, sensacional. Até se acompanha seu VSO, sua velocidade de venda, tudo que for. Cara, que papo legal, né? Se deixar aqui, o pessoal já tá lá o tempo. Bom, meu amigo Gabriel, obrigado por ter vindo até aqui. Obrigado você, Fabio. Obrigado por trazer um pouco de sua experiência. Queria que você deixasse uma mensagem final aí para os nossos ouvintes, quem está nos assistindo. E também uma das coisas que a gente queria muito é network, é conexões. E se a pessoa puder deixar seus contatos, se algum incorporador em qualquer lugar do país quiser conhecer a Conquis, assim é verdadeira, queria que você deixasse a mensagem, dissesse seus contatos aí para quem está nos assistindo. Bom,
Foi um prazer aqui conversar, falar um pouquinho dessas histórias com vocês. Ainda tem muito a aprender aqui, mas é isso, pessoal. Acho que a gente tem que sempre ser aberto a inovações e, obviamente, conseguir encaixar elas dentro das prioridades do dia a dia, que nem sempre é fácil. Mas isso, com certeza, no médio e longo prazo, vai mudar o modo como a cultura da empresa funciona. Isso é extremamente importante, né? A gente mudar esse modo de pensar da empresa vai levar a empresa para o próximo patamar e tornar ela não obsoleta nos próximos anos. É isso que a gente acredita. Sou o Gabriel Luna, meu LinkedIn é Gabriel Luna e o Instagram, para quem quiser aí, é @GabrielLuna11. Então, quem quiser é isso aí. Obrigado, Fabião, foi um prazer. Valeu por chamar. Obrigado. Tamo junto. Lá na frente, se Deus quiser, venha pro lado do CV da Força. Com certeza. Meus amigos, mais um podcast CV na Prática, aqui concluindo. Como sempre, a gente trazendo pessoas que nem aqui Gabriel, pessoas de visão, pessoas que conhecem esse mercado imobiliário. Ele contou um pouquinho da história dele, porque o nosso propósito, né, Gabriel, além de trazer software, tecnologia, é trazer informação para o mercado imobiliário. Então, se você é o primeiro, né, siga lá, clique lá no nosso YouTube, se você estiver no YouTube, nosso sininho, porque você vai ser notificado, porque todas as terças-feiras, 18 às 18, a gente tem um novo episódio, que é 18 de quê? 1 de líder, 8 de infinito, né? Constante evolução. Legal. Então, todas as terças-feiras, um novo episódio. A gente aqui diuturnamente, a gente trabalha com uma equipe gigantesca para trazer essa informação sem interesse nenhum. O nosso único interesse é gerar esse conhecimento, é mudar esse mercado imobiliário que a gente tanto é apaixonado. E você que está nas outras Spotify, nossas outras redes sociais, né, sempre entre lá no nosso site cvcrm.com.br, que a gente gera muito conteúdo do mercado imobiliário. E surgiram pessoas para a gente trazer aqui para o nosso bate-papo, surgiram temas para a gente estar debatendo, a gente estar construindo para esse tão mercado imobiliário que a gente é apaixonado. Então, até a próxima, valeu, show!